4. 2 Reis, capítulo 4, versículos do 8 ao 37. A história é um pouquinho longa, mas eu serei breve. Amém? Diz assim: E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que, agora, eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama e uma mesa, e um banco e um candelabro. E será, quando ele vier até nós, para que ele possa para ali se desviar. E ocorreu um dia que ele veio ali e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. E ele disse a Geazi, o seu servo: Chama essa sunamita. E quando ele a havia chamado, ela se pôs diante dele. E ele lhe disse: Diz agora a ela: Eis que tu tens sido cuidadosa para conosco com todo este cuidado. O que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: Eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: O que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: Verdadeiramente ela não tem filho e o seu marido é velho. E ele disse: Chama-a. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: Por volta deste tempo, segundo o tempo da tua vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até ao seu pai, aos ceifeiros. E ele disse ao seu pai: Minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço: Carregai-o até a sua mãe. E quando ele lhe havia levado e trazido até a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele, e saiu. E ela chamou seu marido e disse: Rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: Por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem Shabat. E ela disse: Isto será bom. Ela então selou um jumento e disse ao seu servo: Conduz e segue adiante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Assim ela foi e chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Geazi, o seu servo: Eis que acolá está aquela sunamita. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la e diz a ela: Está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com o filho? E ela respondeu: Está bem. E quando ela chegou até o homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: Deixai-a por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela, e o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Então ela disse: Pedi eu um filho ao meu senhor? Não, disse eu, não me enganes. Então ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai pelo teu caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o saúdes, e se algum te saudar, não respondas de volta, e deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: Como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre a face da criança. Porém não houve nem voz, nem audição. Porquanto ele foi novamente encontrá-lo e lhe contou, dizendo: O menino não está acordado. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E ele subiu e deitou-se sobre a criança, e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna.
Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa, e subiu e estendeu-se sobre ele. E a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu os seus olhos. E ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou. E quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e caiu aos seus pés, e se curvou até o chão, e tomou o seu filho e saiu. Amém, irmãos? O texto foi longo, mas a palavra do Senhor é poderosa, né? A história dessa mulher, nós vamos meditar um pouquinho sobre algumas lições que nós podemos aprender com essa sunamita, com essa história. A primeira lição, irmãos, que nós podemos tirar, ela era uma mulher sensível e de um coração bom. Ela percebia que Eliseu, que o profeta, que o homem de Deus sempre passava por aquele caminho, pela casa dela. E ela se compadeceu e pensou, né? Não, eu vou dar pão para ele, porque ela reconheceu que ele era um homem de bem. E Deus quer de nós um coração sensível. Muitas vezes nós esperamos alguém vir até nós, né, procurar algo, alguém falar da sua necessidade, mas Deus quer que nós tenhamos esse olhar sensível, essa compaixão por aqueles que passam à nossa volta. Eliseu apenas passava por aquele caminho e ela o constrangeu, ela insistiu para que sempre passasse ali, que haveria pão para ele. E a segunda lição, ela soube identificar o homem de Deus. Muitas vezes nós vemos tantas pessoas, às vezes fazem questão de sair com a Bíblia debaixo do braço, de estar com as vestes, né, para identificar que é cristão. Tudo isso é importante. Mas Eliseu, ele apenas passava e ela chamou seu marido. Verdadeiramente, ele é um homem de Deus. E ela achou muito pouco apenas oferecer pão. Ela chamou seu marido e pediu para que ele construísse um quarto, onde colocou uma mesa, colocou um candelabro, porque ela queria oferecer o melhor conforto possível naquela época para o profeta. E eu aprendi, irmãos, que nós devemos tratar todo mundo bem. Ela não sabia, ela nem imaginava o que estaria por vir. Eu acredito que nem por maior que fosse a fé dela, ela, como a Bíblia diz, o seu marido já era velho, ela não tinha filho. Eu acredito que por maior que fosse a fé dela, ela nem imaginava que ela um dia ainda iria gerar, que ela ainda teria um filho. Mas por uma simples atitude, dela ter um coração bom, dela ser sensível, ter a sensibilidade de reconhecer que ele era um homem de Deus, que ele era alguém que passava por ali em viagem, que precisava de alimento, que precisava de um lugar para descansar. E muitas vezes Deus coloca as pessoas na nossa vida. Não, nós achamos que é para nós abençoar, mas quem vai ser abençoado somos nós, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E aquela mulher, ela cedeu pão, ela cedeu a sua casa, ela construiu um quarto na sua casa para receber aquele homem, mas algo muito maior ela recebeu. Ela era uma mulher de posses, mas ela recebeu uma bênção que dinheiro nenhum poderia comprar. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós temos o nosso coração abençoador, sem receber nada em troca. Ela não fez porque ele era profeta, ela não fez porque ela queria um milagre. É tanto que quando Eliseu manda o seu servo chamar ela, perguntando o que ela queria, ela não pediu nada. Ela estava diante do profeta, do homem de Deus, ela poderia pedir o que quisesse, que certamente ela seria atendida, mas o coração dela não estava em coisas, o coração dela estava em servir, e em servir sem receber nada em troca. Às vezes nós achamos que nós precisamos ajudar ou ter amizade com pessoas influentes, com pessoas que têm dinheiro, e muitas vezes Deus quer usar aquela pessoa humilde, aquele que não tem nada de bem material para nos oferecer, para nos abençoar. Então, irmãos, cada um que passar pelo seu caminho, Eliseu passava pelo caminho daquela mulher. Eliseu foi abençoado no início da história, mas no final da história, muito mais abençoada foi aquela mulher, foi aquela família. Então, que nós possamos, assim como a sunamita, abençoar quem quer que seja que o Senhor coloque no nosso caminho, ainda que seja uma pessoa simples, ainda que aos nossos olhos ela não tenha nada para nos oferecer, que nós possamos
oferecer o nosso melhor, o que tiver ao nosso alcance, porque nós não sabemos quem é que Deus vai usar para ser agente de milagre nas nossas vidas. Então, que nós possamos, assim como essa mulher, abençoar todos aqueles que passarem no nosso caminho com o nosso melhor, não simplesmente com o que aquela pessoa precisa, mas com o que é de melhor que eu posso fazer por ela. Não só o pão, né? No início ela deu pão, mas ela entendeu que ela poderia fazer algo mais. Então, que nós possamos, irmãos, sempre fazer algo mais. Não se limitar à necessidade do momento da pessoa, mas sempre questionar Deus. Deus, eu quero fazer algo mais. O que é que eu posso fazer? E com certeza Deus vai te direcionar, Deus vai mostrar como é que Ele quer abençoar aquela vida através da sua. Ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Ela proporcionou o melhor para ele. E nós aprendemos aqui que Deus honra. Deus honra aqueles que verdadeiramente querem agradar ao Senhor. Deus honrou aquela mulher. Deus honrou aquela família. Como eu disse, um filho, dinheiro nenhum pode comprar. E depois o milagre, além de dar o filho, né, depois deu 2 vezes, porque ela ganhou o filho e depois perdeu, mas o Senhor deu de volta. E Deus, Ele com certeza, Ele tem um milagre pronto para nos entregar, assim como teve para aquela mulher. Na hora da dificuldade, irmãos, o que mais chama atenção aqui, e é aqui que nós vamos refletir mesmo, o que mais me chama atenção nessa história, porque no momento mais difícil, ela soube a porta certa de bater. No lugar daquela mulher, quando nós passamos por necessidade, se fosse nós ali no lugar daquela mulher, o que nós fazemos? O que nós faríamos? Muitas vezes, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, o que é que a gente faz? Começa a falar com todo mundo, se lamentar, postar uma carinha triste no status, né? Ou uma música pedindo socorro a Deus. Muitas vezes nós temos tantas atitudes e esquecemos do principal, de bater na porta certa. Nós batemos em muitas portas e esquecemos de bater na porta certa. Aquela mulher, ela nem sequer com seu marido ela falou o que acontecia, porque a fé dela era tão grande, ela sabia que a última palavra era de Deus. A circunstância estava ali, o caos estava ali na porta dela, dentro da casa dela. Ela tinha perdido o seu filho que eu não sei se foi sonhado, eu acredito que sim, mas que ela já tinha até perdido as esperanças, porque o seu marido já era velho. E mesmo diante do profeta, ela não pediu um filho, mas Deus abençoou ela com um filho, então eu acredito que esse filho era muito amado por aquela família. E ela perdeu aquele filho nos braços dela. A criança estava no colo dela, ficou até o meio-dia e morreu. Mas ela não se desesperou. Ela se manteve firme, ela acreditou, ela foi direto bater na porta certa, ela foi atrás do profeta. O profeta ainda falou com o seu servo, vai lá, faz, deu as instruções todas, mas ela, não, eu não vou te deixar. Porque ela sabia que era aquela porta ali que ela tinha que bater. O servo dele não servia. Muitas vezes, irmãos, nós não alcançamos o nosso milagre porque nós estamos batendo na porta errada. Nós estamos batendo na porta da murmuração, questionando Deus. Deus, o Senhor não está vendo? Deus, eu estou te servindo há tanto tempo, eu nunca me desviei. Senhor, eu estou aqui pagando o preço. Irmãos, aquela mulher, ela não questionou. Ela foi buscar ao Senhor, né, através do profeta, mas ela foi ali na porta certa. E se nós pararmos para refletir, eu tenho certeza que o problema que eu enfrento, o problema que você enfrenta, será que é porque Deus não tem a solução, irmãos? Será que é porque Deus ainda não sabe como resolver a nossa causa, como julgar a nossa causa? Eu tenho plena convicção que Deus, ele já tem a solução pronta para o nosso problema. Ele já tem um milagre pronto nos esperando. Mas ele está esperando nós irmos bater na porta certa. Assim como aquela mulher. O servo perguntou, vai tudo bem? Como é que vai tudo bem contigo, com teu marido, com o teu filho? Ela estava com o filho morto em casa, mas ela respondeu, vai tudo bem. Ela entendeu que mesmo com a tempestade, mesmo com a desolação, mesmo com tudo que ela estava enfrentando, ela tinha um Deus grande. Ela sabia que ela podia contar com aquele Deus. Ela sabia que o mesmo Deus que operou o milagre de dar um filho a ela, ele poderia
devolver. Ela não foi questionar, ela não pediu, ressuscita o meu filho. Mas ela foi bater na porta certa, porque ela sabia que tinha resposta. E Deus tem resposta para nós. Deus tem resposta para você. Talvez não seja a resposta que você está esperando. Eu não sei qual a intenção dela ter ido atrás do profeta, mas ela foi atrás de uma resposta. E Deus a ouviu. Deus a ouviu, Deus respondeu àquela mulher, Deus honrou mais uma vez aquela mulher. E que nós possamos, irmãos, aprender com a sunamita. Vai tudo bem. Não importa o que está acontecendo na tua vida, declara, vai tudo bem. Não importa o que você deixou em casa para resolver. Aquela mulher tinha deixado o seu filho morto na casa dela. Eu não sei qual o problema que você deixou na sua casa, mas declare nessa noite, vai tudo bem. Vai tudo bem porque você está na casa de um Deus que pode todas as coisas. Você não sabe, eu não sei o que Deus vai resolver, como Deus vai resolver o problema que você deixou na sua casa, o problema que você deixou na sua empresa, no seu trabalho, mas declare, acredite que vai tudo bem. Porque quando o Senhor está na nossa vida, tudo vai bem. Independente do resultado, o Senhor diz que, a palavra do Senhor diz que o final das coisas ela é melhor que o começo. Aquela mulher estava, como Eliseu falou, né? Deus ocultou dele, ela estava atribulada de espírito. Mas a fé dela foi maior do que a sua tribulação. Ela poderia falar com o servo, ela sabia que o servo poderia resolver o problema dela, mas ela sabia que não era aquela porta que ela deveria bater. E que você entenda que quando o problema aparecer, não é a porta do prefeito, não é a porta do advogado, não é a porta do presidente, como muitas pessoas estão aí desesperadas com o que está acontecendo, com o que pode acontecer no cenário político, no cenário econômico. Mas quem governa a nossa vida é Deus. É na porta do Senhor que nós devemos bater. É fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e buscar o Senhor. É crer que o Senhor ele tem resposta para todas as coisas. É crer que, independente da situação, se o Senhor está comigo, se eu sirvo a Ele, assim como aquela mulher, vai tudo bem. Vai tudo bem porque é o Senhor que está no controle da minha vida. É o Senhor quem governa a minha vida. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que vai ficar tudo bem. Então que você saia daqui com essa mensagem na sua cabeça. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer, mas vai ficar tudo bem. Essa tempestade que talvez você esteja enfrentando, esse problema que você não enxerga a solução, declare. Saia daqui no seu coração, vai tudo bem, vai ficar tudo bem, porque você tem um Deus grande. E não é porque, às vezes a gente acha, você fala isso porque a sua vida é perfeita, porque você não tem problema. Eu acredito que um dos maiores problemas, né, que essa mulher enfrentou foi perder o seu filho. Eu não quero passar por isso, mas eu acredito que é uma dor imensurável você perder o seu filho, ainda mais um filho que tão amado que ela nem tinha mais esperanças de ter. E ela teve o seu filho, ela perdeu. Ô, irmãos, vamos aprender com essa mulher. Às vezes nós passamos por coisas tão pequenas e já começamos a murmurar. Às vezes a gente sabe quando a pessoa não está bem pelo status do WhatsApp dela, né? Ou bota uma carinha triste, ou coloca uma letra de música, que a gente já identifica logo. Não está bem. Mas será que, antes de postar, será que a gente dobrou o nosso joelho? Será que a gente foi buscar o Senhor? Será que a gente foi adorar o Senhor? Porque, às vezes, nós achamos até que temos que buscar o Senhor com intensidade para resolver o nosso problema. Mas, se nós formos buscar a resposta na Bíblia, nós vamos ver o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam presos, acorrentados. Mas eles não se deteram à situação que eles estavam, mesmo ali feridos, machucados, presos, com correntes, eles adoraram o nome do Senhor. E enquanto eles adoraram, o Senhor enviou socorro. Então que você aprenda, nós não podemos adorar o Senhor somente nos momentos bons, somente enquanto nós estamos aqui na igreja, no momento de louvor que nós nos entregamos. Mas quando a dificuldade vier à tua porta, faz como aquela mulher, vai tudo bem. Eu não vou focar no problema, eu vou focar na solução, eu vou focar em quem pode resolver. Bata na porta certa, quando o problema vier até você, quando a adversidade vier até você, lembre dessa mulher. Não aceite conselho de qualquer um, não aceite qualquer resultado, qualquer coisa. Vá, bata lá na porta. Não, eu sei onde é que eu devo bater. Às vezes a gente sai contando para todo mundo os nossos problemas, às vezes a gente
posta no Facebook, bota no celular. Às vezes a gente sai pedindo oração a todo mundo, mas esquece de dobrar o nosso joelho. Às vezes as pessoas acham que a oração da irmã ou a oração do pastor é mais importante. Às vezes, nós atrasamos o nosso milagre, porque Deus está esperando a gente bater na porta certa. Deus está esperando a gente se render até Ele. Deus está esperando o teu clamor. Como eu disse, eu tenho certeza que Deus já tem a solução pronta. Nós que precisamos ir até Ele, nós que precisamos bater na porta certa. Então, como eu disse, quando vier a dificuldade, quando vier qualquer que seja o problema, por mais que você ache que não tem solução, que não tem mais jeito, o Senhor, Ele tem solução. Assim como Deus agiu na vida daquela sunamita, que desde o início foi fiel a Ele, sem esperar nada em troca. Ele honrou aquela mulher. Ele honrou aquela mulher com um filho. Ele honrou aquela mulher também com a presença do profeta, do homem de Deus, né? Porque às vezes nós achamos que nós que estamos fazendo bem, oferecendo algo para alguém, mas no fundo nós que estamos sendo abençoados. Ela recebeu o homem de Deus na casa dela, ela ofereceu pão, ela cedeu a sua casa, ela construiu, ela não tinha um quarto sobrando na casa dela, mas ela construiu um quarto para aquele homem. E Deus honrou. Então que, assim como aquela mulher, nós possamos aprender a ser sensível à voz de Deus, a reconhecer um homem de Deus, a abençoar todos aqueles que passarem no nosso caminho, ainda que aos nossos olhos Ele não tenha nada para nos oferecer. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Nós não sabemos quem Deus vai usar para nos abençoar, para ser um agente de milagre nas nossas vidas. Às vezes Deus quer usar quem menos nós esperamos. E nós desprezamos. Né? Como às vezes nós desprezamos as crianças, nós achamos que não tem capacidade, não sabe falar, vai ler ali um versículo. Não, irmãos, às vezes Deus fala mais através deles do que através de um pastor, de um pregador famoso. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e abençoar todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Eu quero convidar Mateus, que ele vai estar cantando uma canção que, assim como essa mulher, né, ela declarou que estava tudo bem. Você vai declarar, ainda que você não conheça a letra da música, eu convido você a fechar os seus olhos, a conversar com o Senhor, ainda que não esteja nada bem, mas pela fé você vai declarar, está tudo bem. Está tudo bem porque eu tenho o Senhor comigo. Está tudo bem porque eu sei que Ele tem uma resposta. Está tudo bem porque eu não sirvo a um Deus qualquer. Está tudo bem porque hoje eu aprendi que eu devo bater na porta certa. Tem várias portas diante de você, mas bata na porta certa. Deus, Ele está te esperando. Deus está esperando o teu clamor, a tua verdadeira adoração. Declare. Vai ficar tudo bem. Assim como aquela mulher não estava nada bem na vida dela, ela tinha acabado de perder um filho, ela deixou seu filho lá deitado na cama dele, mas sem vida. Ela deixou seu filho morto, mas ela declarou que estava tudo bem, porque ela sabia o Deus que ela servia. Ela foi atrás de uma resposta, porque ela confiava em Deus. Ela sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ela precisava. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. E quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar, de alguns confrontos que só tu assistiu e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem o alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem
o alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Com Deus vai ficar tudo bem. Ainda que você esteja passando por uma dificuldade, Deus ele estava contigo quando você chorou, quando você passou por aqueles conflitos. Ninguém viu, mas Deus viu. Ele estava lá com você. Das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. Enquanto me perguntam, eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem o alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz existir. Eu tô bem, porque tem o alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. É que a tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a tua presença me faz no deserto estar. É que a tua presença me faz na tempestade estar e ficar em paz. É que a tua presença ela faz em qualquer momento ficar em paz. Eu tô bem, porque tem o alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz existir. Eu tô bem, porque tem o alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Contigo eu sei que eu vou ficar bem, Jesus. Contigo eu sei que vou ficar. Ficou tudo bem na vida daquela mulher, porque antes de ficar bem, ela já declarou que vai tudo bem. Que nós possamos, irmãos, não olhar para a dificuldade, não olhar para o problema, mas olhar para Deus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para aquele que pode todas as coisas. Aquela mulher, ela foi determinada. Ela foi determinada atrás do profeta, ela falou com o empregado, você vai. Não para, não fala comigo, a não ser que eu fale contigo, mas foi. Que nós possamos ter determinação e ir atrás do nosso milagre com determinação, sem distrações. Aquela mulher, ela não permitiu a aflição, a dor, a angústia, o caos que ela estava vivendo, ela não permitiu que aquilo roubasse a fé dela. Então, que você não permita que o problema roube a tua fé, que o problema roube a tua alegria, que o problema roube a tua confiança em Deus. Mas como aquela mulher, antes de ficar tudo bem, ainda que seja o fim
aos teus olhos, você declara, vai ficar tudo bem. Como essa canção diz, vai tudo bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Aquela mulher, ela sabia que ela não estava sozinha, que o Deus dela não iria abandonar ela no momento que ela mais precisava. E o mesmo Deus daquela mulher, o mesmo Deus do profeta Eliseu, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, é o mesmo Deus que está aqui hoje, nessa noite. Deus não honrou aquela mulher simplesmente porque ela foi atrás do profeta. Deus honrou aquela mulher porque desde o início ela tinha um coração sensível, ela tinha um coração abençoador, ela tinha um coração cheio de fé. A fé dela foi maior do que a tragédia que bateu na porta dela. A fé dela foi maior do que a tristeza de perder um filho. A fé dela foi maior do que todas as circunstâncias. Ela não saiu aos 4 ventos chorando, gritando, porque se fosse conosco a gente ia ficar desesperado. A gente ia gritar que a rua toda ia ouvir. Às vezes, antes até de conversar com Deus, a gente ia estar ali falando com todo mundo o que aconteceu, como muitas vezes nós fazemos. Nós saímos falando para todo mundo, chorando, gritando, murmurando, reclamando, porque aquilo está acontecendo com a gente. Mas que nessa noite, essa mulher venha ser um exemplo para nós. Que nessa noite você saia daqui com a convicção, vai ficar tudo bem. Ainda que não esteja, acredite, declare, vai ficar tudo bem. Olha para o teu problema, olha para a dificuldade. Olha para a adversidade e fala para ela, ó, vai ficar tudo bem, tu fica aí quietinha. Ela deixou o seu filho ali morto na sua casa, fica aí quieto, porque vai ficar tudo bem. Eu vou atrás da resposta, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito isso aqui na minha casa não, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Então que você acredite, se o problema está batendo na tua porta, tu fala, ó, aqui não. Aqui não, porque eu sirvo a um Deus grande. O meu Deus, ele é grande, o meu Deus é fiel, se ele me prometeu, se ele te deu essa bênção, não é pela metade. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão, aquilo que o Senhor colocou na tua vida, a bênção do Senhor, ela é completa. Deus não te deu nada para parar no meio do caminho, para encerrar no meio do caminho. Então, seja o que quer que for, que você está pensando em desistir, está pensando em abandonar o barco, lembra dessa mulher. Ela não aceitou aquela situação, mas ela bateu na porta certa. Ela foi atrás de quem podia resolver. Então, que nós possamos, irmãos, ter fé, ter convicção que nós temos um Deus grande, que nós não estamos sozinhos, que vai ficar tudo bem. Porque em meio à tempestade, é Ele quem fica conosco. Em meio à tempestade, é Ele que coloca paz no nosso coração. É Ele que traz refrigério para a nossa alma. Então, como eu disse, assim como aquela mulher sunamita, que nós possamos seguir esse exemplo e declarar, independente da situação, por mais difícil e impossível que seja, acredite, com Deus vai ficar tudo bem. Amém?